keep sinking right into you. Chegou a hora de vocês aprenderem o volume híbrido, muito pedido pelas clientes que não gostam daquele olhar muito marcado, que querem usar uma extensão para realçar, mas sem pesar muito e tirar toda a naturalidade. Então agora eu vou mostrar para vocês. E qual que é a diferença do clássico para o híbrido para o volume russo? No volume híbrido, nós vamos usar alguns tufinhos do volume russo juntamente com alguns fios do fio a fio do volume clássico. Então agora vamos fazer aqui, começar o nosso procedimento higienizando, depois vamos partir para o mapeamento e então a aplicação e finalização. Vou usar novamente a minha misturinha, vou aplicar aqui dos dois lados e vou espalhar para higienizar bem essa parte aqui dos olhos, pálpebra superior e inferior. Lembra sempre de não pesar a mão nessa parte, por ser uma área mais sensível. Então, eu vou fazer aqui movimentos leves para retirar aqui um excesso, um resquício de maquiagem que ela está usando. Esse pincelzinho que eu estou usando é um pincel sintético, mas ele é bem macio. Feito isso, agora eu vou tirar o excesso para a gente poder enxaguar. Então, eu usei aqui um shampoozinho neutro de bebê, para que não tenha nenhuma alergia, para não desenvolver nenhuma irritação aqui nessa área dos olhos. Então, vocês podem ver que ela estava com um pouquinho de maquiagem, eu tirei. Não uso demaquilante, porque o demaquilante bifásico vai fazer com que eu deixe essa área muito oleosa. E a oleosidade é o contrário do que a gente quer. Porque a oleosidade vai fazer com que a minha retenção não seja boa. Então agora eu vou tirar o sabão, o resquício que ficou aqui, com o soro fisiológico. Vou pegar minhas toalhinhas. Você pode comprar elas cortadas assim, ou você pode comprar elas inteiras, elas maiores, e aí você corta. Eu gosto de colocar o soro fisiológico nessa embalagem porque ela é mais fácil de manusear. Então eu não preciso carregar aquele soro fisiológico grandão. Além de que eu não posso usar isso aqui de qualquer forma. Então o soro fisiológico ele precisa ser armazenado. Então ele precisa ser armazenado numa geladeira, em um frigobar. Então eu coloco aqui somente a quantidade que eu vou usar. Usei, eu vou descartar o restante que está aqui, para a gente poder depois usar um novinho, refrigerado, que é a forma correta dele estar armazenado. Da mesma forma o shampoozinho, eu uso a quantidade, eu vou apenas colocar aqui dentro a quantidade que eu vou usar, para não ter desperdício de produto e não usar o produto da forma errada. Ainda está um pouco molhadinho, então eu vou secar bem, para a gente poder começar o mapeamento e aplicação. Então agora que eu já sequei bem os cílios dela, vou colar os pets para poder isolar os fios inferiores. Os pets vão ter a função aqui agora de trazer um conforto maior para a cliente. Além do que eles têm colágeno, então eles vão ficar aqui trabalhando nessa parte inferior dos olhos, trazendo um conforto e um mimo a mais para a cliente. Então ele ainda vai estar recebendo aqui durante todo o procedimento um colágeno sendo aplicado aqui na parte inferior dos olhos. Apliquei meu pets, não vou colocar ele muito em cima aqui para dentro, porque na hora que ela fecha os olhos, pode ser que ele entre, então vai ficar incomodando. Então eu destaco aqui essa parte e pego só a parte molinha. Olha para cima. E eu vou colocar da metade para fora. Eu não preciso colar lá no início, na base dos cílios, porque eu vou isolar os cílios com o micropóreo. Agora eu venho com o micropóreo, isolando os fios inferiores. Tiro o excesso de cola e venho aplicando aqui na parte inferior.
De 2 a 3 fitinhas é o suficiente para a gente conseguir fazer um bom isolamento. Feito isso, agora eu pego minha caneta marcadora para a gente poder fazer os 3 pontos iniciais. Início, meio e no final. Então você pede para ela fechar os olhos. E eu vou marcar onde os cílios dela começa, o final, e o centro, que é o meio. Da mesma forma do outro lado. Feito isso, agora eu venho tirando a foto da minha cliente para eu poder analisar como que é o olhar dela, qual o formato dos olhos. Assim eu consigo escolher o melhor mapeamento para ela. Então agora eu posicionei bem a câmera. Vou tirar a foto. E agora eu vou analisar. Ó, aqui eu consigo ver que o olhar dela já é um pouco caído nas laterais, nas extremidades. Então eu não posso fazer, por exemplo, um formato gatinho, que é aquele maior aqui nas pontinhas, que vai pesar o olhar dela. Eu não posso fazer o gatinho. O gatinho é mais indicado para o olhar amendoado. São aqueles olhos estilo Juliana Paz. Eu não posso fazer esse formato para ela, porque os olhos dela não pedem. Inclusive vai fazer com que fique pesado. Não vai realçar, não vai valorizar o olhar dela. Muito pelo contrário, vai desvalorizar. Então por isso que eu não vou fazer. Eu vou fazer então o formato, vou deixar ele maior no centro e menor nas extremidades, porque eu quero alongar, eu não quero diminuir. Eu vou aumentar o olhar dela nesse sentido, ao invés de aumentar no final e deixar o olho dela mais puxado e caído. Então agora eu já vou fazer o mapeamento dela. Peguei aqui minha caneta marcadora, pode fechar os olhos. Então eu vou colocar aqui até o meio do segundo quadrante, numeração 12. Por que eu não vou colocar 13 nem 14? Porque os olhos dela já são mais puxados. Se eu colocar um volume muito grande, vai pesar demais pro olhar dela. Então eu vou colocar o 12. No primeiro quadrante, que é o da parte de dentro, eu vou colocar o 12 aqui também. Porque é essa parte central que eu quero aumentar. E aqui eu venho diminuindo. Então 11, 10... 9, 8. 11, 10, 9, 8. Da mesma forma do lado de cá. 11, 10, 9, 8. A gente precisa deixar o mais proporcional possível. Então, essas partes menores, elas precisam estar mais proporcionais. Aqui, eu já consigo selecionar da forma que eu quero, de acordo com o mapeamento. Então, aqui, 11 e 10. Eu não vou terminar num formato, num número muito pequeno, porque também eu não quero deixar do tamanho que está no início. Os números menores eu coloco mais no início. E no final eu coloco um médio. Numeração 10 é ideal. Mapeamento feito. Agora vamos começar a aplicação. Já tenho aqui separado na minha plaqueta todas as numerações que eu vou precisar. Então eu já deixo aqui do meu lado, que vai me facilitar na hora de aplicar. Primeiro passo então, já separei minha cola, já separei todos os cílios que eu vou usar nas numerações. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer uma fileira completa de tufinhos. Inclusive, eu indico muito para vocês aquelas cartelas de cílios mix que vocês conseguem no formato do fio elipse, que ele já tem aquele formato em Y, com as duas perninhas assim. Já vai te facilitar, você não vai precisar ficar produzindo vários fãs, vários tufinhos. Você consegue agilizar no seu tempo de atendimento. Então, eu tenho aqui essa caixinha de cílios, por exemplo, que ela é um mix. Então, eu tenho a numeração do 8 ao 14. E eu consigo usar aqui na minha modelo, por exemplo, todas essas numerações. E ele já é um fio que ele já tem as perninhas em formato de Y, por exemplo. E eu já consigo agilizar meu tempo. Vou fazer então uma fileira completa. Vou fazer da numeração 8 ao 10, toda a fileirinha, e depois eu venho preenchendo os buraquinhos com o fio a fio. Esse é o formato que usamos para fazer então o volume híbrido. Vou fazer primeiro a fileirinha em tufinhos, depois eu venho preenchendo os buraquinhos com o fio a fio. Então eu já vou começar. Eu posso começar colando um de cada numeração. E assim eu vou seguindo para fazer a fileira.
Então vai ficar vários fios aqui de tufinhos, para depois eu vir preenchendo com os fios a fio. Para depois eu vir preenchendo com o fio a fio. Posso usar tranquilamente o auxílio de 2 pinças, inclusive eu até indico. Eu acho que a facilidade com as 2 pinças é bem maior. A gente consegue ter aqui uma tranquilidade maior na hora de separar os fios. Aqui, como vocês podem ver, eu quero demonstrar para vocês a aplicação, as várias formas que nós podemos fazer. Vou pegar aqui na numeração 12, vou separar aqui o fio, vou mostrar para vocês as formas que nós podemos colar. Separei aqui meu tufinho e eu posso colar ele, ó, aqui já saiu, eu pego de novo. Coisa que eu indico também para vocês, primeiro separe o fio e mantenha a mão firme. Separou o fio, aí você vai lá e pega a cola. Passa o tufinho na cola. Que eu separei, aí eu posso pegar o meu tufinho e vir aqui. Eu posso colar ele por baixo ou por cima, tá bom? Cada fio vai ter uma estrutura, então você consegue observar qual que é a melhor forma de colar ele. Lembre de, ó, se eu tô vindo por baixo, eu levanto ele um pouquinho para ele colar bem. Se eu estivesse colando por cima, eu ia apertar um pouquinho para baixo para ele colar bem. Colou, solta. 2, 3 segundinhos que você segura já é o suficiente. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado. Lembrando que nem todos os fios vão estar retos. Nem todos os fios são alinhados. Então, o que nós precisamos fazer? Encontrar a melhor forma de acoplar os cílios do tufinho dos cílios natural, porque os cílios naturais podem não estar retos, mas a extensão precisa estar reta. Então, ela tem um direcionamento, assim como eu fiz aqui as minhas marcações. A extensão precisa estar retinha também. Mantenha 1 milímetro de distância, 1 milímetro de distância da raiz. Assim, inclusive, vocês vão evitar ter algum processo alérgico, porque quanto mais contato a cola tem com a pele, maior a chance da pessoa desenvolver uma alergia.
Acabei de finalizar a fileira de tufinhos de fãs que eu falei para vocês que nós precisamos iniciar fazendo. Agora que eu finalizei essa fileira, eu venho preenchendo, vou mostrar para vocês. Os buraquinhos que fica, eu vou preenchendo com o fio a fio. Aqui tem um espaço, vou preencher com o fio a fio. Aqui tem um outro espaço. Aqui tem outro espaço e assim em diante. Então, todos os espaços eu vou preencher com fio a fio, seguindo essa mesma numeração. Então, vamos lá. Então, eu pego um fio. Esse é o exemplo de como não deixar o seu fio. Tá vendo que ele tem uma gota? Eu não posso colar o meu fio desse jeito, porque ele vai ficar com excesso de produto. Então agora eu vou mostrar para vocês como que o fio tem que estar. Acabei de molhar, tem uma micro gota e eu já posso colar ele aqui. Seguro, aperto um pouquinho para baixo e solto. Finalizamos então, preenchemos todos os espaços e agora a técnica já está finalizada. Como vocês podem ver, dá um realce, mas não fica aquele, por exemplo, volume russo, que fica bem preenchido, fica tudo bem pretinho. A gente consegue dar um destaque, mas sem pesar demais no olhar. Pode abrir. Vou pedir para ela abrir os olhos para a gente finalizar. Eu vou olhar aqui direitinho, tudo ok. Vou pedir para ela fechar novamente e agora eu vou finalizar a secagem dos cílios. Mais uma vez vou usar aqui meu Nano Mister, sempre na finalização eu finalizo aqui com o Nano Mister. Então coloco aqui uns 10 centímetros de distância mais ou menos e deixo aqui ele secar um pouquinho os cílios. O que acontece? Ele aumenta a umidade do ar. Aumentando a umidade do ar, eu consigo ter um resultado melhor da cola, que ela precisa dessa umidade um pouco maior. Aqui, por exemplo, eu consigo ver no meu higrômetro, vocês conseguem encontrar eles de vários formatos. E aqui para mim, tá aparecendo que a umidade do ar tá 26%. O ideal é que ela esteja em pelo menos 40%. Então, com o meu Nano Mister, eu consigo equilibrar um pouco mais. Então, já que a umidade do ar está muito baixa, com o Nano Mister, aqui dentro eu coloquei o soro fisiológico. Então, eu consigo aumentar um pouco mais essa umidade. Eu consigo, então, fazer esse jogo de cintura e equilibrar a umidade do ar, aumentando, então, a secagem dos cílios. Deixa aqui, então, de 5 a 10 minutos para ele poder secar direitinho os cílios. Feito isso, agora é só retirar aqui meu micropóreo e os pets. Daquela mesma forma, eu retiro eles devagar. Levanta um pouquinho o cílio superior. E vou retirando as fitinhas.
Venho com as minhas toalhinhas secando os cantinhos, canto interno e canto externo, caso a minha cliente tenha lacrimejado. Então, não é o caso dela, mas mesmo assim eu gosto de passar. A cliente não vai poder molhar pelas próximas 24 horas, que é pra gente garantir uma melhor retenção e acoplagem dos cílios. Então aqui eu já deixo preparado o kit da minha cliente, que é o kit de home care que ela vai levar, que é a fichinha de cuidados. Aqui nessa fichinha eu tenho uma parte para destacar e entrego para minha cliente, e tenho também uma parte aqui especificando a data da manutenção, que é a data de hoje que nós realizamos e o horário, para eu ter o controle e saber quando a minha cliente vai voltar. Nós já podemos deixar marcado agora ou depois eu já posso avisar para ela, daqui 25 dias você volta para a gente estar fazendo a sua manutenção. Então eu consigo ter o controle e a minha cliente também. Além disso, eu disponibilizo para ela o pentinho para ela levar, porque ela precisa manter os cuidados em casa. Então ela precisa ter o pentinho para ela higienizar em casa. Então eu já aproveito e entrego os cuidados, a ficha com todos os cuidados diários que ela vai manter e o pentinho para ela levar. Então aqui está o kit da minha cliente de home care. É um mimo que você pode oferecer para todas as suas clientes. Então esse foi o nosso procedimento de volume híbrido. Se vocês gostaram, já deixa nos comentários. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, pode enviar nos comentários também que nós vamos te responder. Um beijo!